Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família. Olá, bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Como você ouviu aí no nosso vídeo de abertura, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Certamente estamos juntos e a verdadeira igreja prossegue avançando com a proclamação do Evangelho, avançando com o reino de Deus, avançando na sua missão, porque nós, segundo a nossa eclesiologia e a nossa convicção teológica, nós não dependemos da estrutura do prédio, nós não dependemos de nada disso, porque a verdadeira igreja está viva, está manifesta, está vivendo a missão, está realizando a obra de discipulado, está fazendo discípulos, está se reunindo mesmo que online, nos nossos PGMs, nos encontros de coral, também com a MCM, em outros eventos, outros encontros, está aí ativa, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, bom dia para você, meu querido irmão, minha querida irmã que está conectado. Se você está ao vivo conosco, escreva aí no nosso chat, no nosso bate-papo ao vivo, escreva aí um bom dia para todos os irmãos e que o Espírito de Deus fale ao seu coração nesta manhã em mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Já trago aos irmãos a informação que estamos retornando aos cultos presenciais gradativamente. E na próxima semana, dia 27 de setembro, teremos o primeiro retorno do culto presencial com várias ressalvas e com vários protocolos para a nossa segurança, para a nossa saúde. Então será no dia 27 às 10h45 da manhã, apenas o culto da manhã às 10h45. Para mais informações, você deve entrar no nosso site ibpaulistana.com.br/reabertura e lá tem algumas informações importantes para você e também um formulário de inscrição. Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus para que o seu Espírito esteja entre nós e nos conduza para este momento de oração e de adoração ao Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que nós temos de te servir, de glorificarmos o teu nome, de nos mantermos como verdadeira igreja, e na dependência da tua graça, da tua misericórdia, nós te suplicamos para que o Senhor esteja aqui conosco, para que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, ouça as nossas orações, e para que o Senhor fale conosco pela tua palavra, de uma forma poderosa, transformadora, de forma a nos levar para mais perto de ti, Senhor Jesus Cristo. Nós somos dependentes do Senhor, e nós precisamos viver o teu reino. Pai, seja feita a tua vontade, nós precisamos da tua graça. Meu Deus, entra agora na casa de cada irmão, de cada irmã, e seja adorado e cultuado através de cada coração em espírito e em verdade. Conduza-nos, ó Deus, à tua presença e obrigado por este momento. Oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Diga aí amém na sua casa. Vamos agora ter um tempo de louvor e de adoração. Por isso, parei tudo o que você estiver fazendo, se possível, e cante ao Senhor e louve ao Senhor. Eu já deixo claro para os irmãos que nós continuaremos com os cultos online com alta qualidade como este aqui ao longo desses próximos dias e próximos meses, tá bom? Deus abençoe a sua vida, louvemos ao Senhor.
Queridos irmãos, que tempo especial de adoração e de louvor, né? É bom saber que estamos juntos ao longo de todo esse tempo e você permaneceu firme, conectado com o Senhor Jesus Cristo e firme como igreja cumprindo a missão do Senhor. Reafirmo aos irmãos que continuaremos com os cultos online durante as próximas semanas e mesmo com essa reabertura parcial para os cultos presenciais, depois você saberá mais informações. E hoje continuaremos a refletir no Evangelho de Lucas, capítulo 15, apenas nos versos 17 e 18. E o tema de hoje é a cura para a rejeição numa volta para casa, voltando para casa, a cura para a rejeição. E o texto de Lucas, capítulo 15, versos 17 e 18, nós lemos assim: caindo em si, aquele filho pródigo, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Veja que esse filho, nesse momento de dor, ele tem saudades de casa. Ele planeja retornar para a casa do pai, porque ele percebe que a casa onde ele tinha crescido, a casa onde ele tinha passado aí bons anos da sua vida, era o melhor lugar para estar. Porque era um lugar onde pelo menos ele tinha provisão, ele tinha segurança, ele tinha aceitação, ele tinha acolhimento. Você já passou alguns dias fora de casa, em viagem, e quando você voltou para sua casa, você abriu a sua casa, ainda com as malas na mão, e aí você entra e você tem aquela sensação: poxa, nada como estar em casa. Você já teve essa sensação de ficar alguns dias fora e retornar e pensar assim: olha, não tem um lugar igual à minha casa. Ela pode ter alguns problemas, ela pode ter algumas bagunças, ela pode ser um pouco desorganizada, ela pode ser pequena, mas não tem lugar igual à minha casa. Você já pensou, já teve essa sensação? Essa sensação de voltar para casa, né, é uma sensação que todo ser humano tem, essa ideia de que em casa eu me sinto confortável. Acontece que, curiosamente, nos últimos meses, nós passamos muito tempo em casa, né? Talvez a gente nunca ficou tanto tempo em casa como nesses últimos meses. Mas ainda assim, mesmo ficando tanto tempo em casa, parece que a gente está com saudade de casa. Parece que a gente está com saudade daquele momento que não vai voltar. Ou daquele tempo de como as coisas eram antigamente. Você ainda luta com isso? Na sua mente, no seu coração? Você ainda tem essa ideia de que as coisas vão voltar ao normal? Talvez você esteja há muito tempo em casa, mas com saudade de casa, com saudade de um tempo onde as coisas eram diferentes, né? Onde você saía e depois voltava e você já está irritado com isso. Quem é que não fica irritado com toda essa situação e ansioso com essa situação? Se vai voltar, se não vai voltar, como é que vai voltar, como é que vai ser, como vai ser essa retomada e etc. O fato é que nunca tivemos tanto desejo de estarmos em casa como nos dias atuais, né? A casa, meus irmãos, ela representa muito mais do que uma estrutura física onde você mora. Eu acho que nesse caso o melhor adjetivo seria lar, o melhor substantivo, a melhor palavra, o sinônimo de casa, né? A gente está buscando aqui um conceito. O melhor conceito seria lar, mais do que uma casa, mais do que uma estrutura, porque o lar representa a sensação de aconchego, de cuidado, de acolhimento, de amor, de ser amado. O lar é a simbologia de um lugar de esperança, né, que todos nós, seres humanos, conscientes ou não, buscamos ao longo da nossa existência nessa terra. Todos nós estamos em busca desse lar, desse lugar de aconchego, de acolhimento, de esperança, em que você sabe que é amado, em que você está seguro. Pense na sua casa de infância. Você lembra da casa onde você cresceu, ou do lugar, da rua, do bairro, né, onde você passou a sua infância? Você lembra da feira que tinha lá, do comércio? Você lembra dos seus amigos de infância? Você lembra da rua? Você lembra das suas brincadeiras de infância? Ou talvez da casa em que você passava as suas férias, algum lugar fixo que você ia sempre de férias, do balanço que tinha lá, do escorregador, do morrinho, né, da bicicleta que você andava. Eu tenho saudade de tudo isso. Você tem saudade dessa casa, né, da sua infância? E é curioso que nós sempre temos muito saudosismo com relação a esses momentos,
mas certamente se você vivesse aquilo tudo hoje, se você percebesse a rua, a estrutura, a casa, você veria que tudo aquilo estava longe de ser perfeito, mas na nossa mente fica uma ideia de um ideal, né? De lugar perfeito, de lugar onde existe aí um aconchego. Nesse saudosismo, nessa nostalgia, somos todos semelhantes ao filho mais novo, ao filho pródigo, que sai de casa, mas depois fica com saudade de casa. Ele fala assim, poxa, eu queria voltar para a casa do meu pai. E parece que quando a gente cresce, a gente vive com saudade, né? Com saudade daquele tempo. Tem pessoas que nunca se desligam dessa nostalgia, não conseguem. Eles vivem parados naquele tempo, né? Eles envelhecem, mas sempre estão falando do passado. Ah, porque no meu tempo que era bom. Porque no passado que era bom. Porque daquela forma que era boa. Porque eles ficaram parados num estado mental e emocional onde eles acham que aquilo era perfeito, embora estivesse longe de ser perfeito. Pode ter certeza que esse passado que era tão bom não era tão bom assim, na verdade. Mas nós ficamos presos emocionalmente a esse lugar. A ideia é que casa, escreve um poeta chamado Robert Frost, casa é onde, quando você tem que ir, eles têm de aceitar você, né? O que é a ideia de casa que nós tanto queremos? É um lugar onde você é aceito como você e que as coisas funcionam como você acha que tem que ser, né? Ou que pelo menos, ainda que não funcionem como você acha que tem que ser, todo mundo te compreende e você é compreendido pelos outros. E não é somente o filho pródigo que busca esse lar, esse retorno para casa, mas desde Adão, o primeiro ser humano, toda a humanidade está em busca desse lar. Porque quando nós caímos, quando nós pecamos, quando a raça humana se afasta de Deus, ela é expulsa do paraíso, ela é expulsa do Éden, do lugar perfeito que Deus tinha planejado para nós, para termos comunhão com Ele. E desde então o pecado nos afastou desse conceito de lar, de acolhimento pleno, de plenitude, e a gente está em busca deste retorno. A verdade é que a partir de Adão e os patriarcas e o povo de Israel e todos os demais profetas e todos os demais personagens das Escrituras nos mostram que a Bíblia inteira é uma história de exilados tentando retornar para casa, né? A Bíblia é a história de que a raça humana é um bando de exilados que está sempre em busca desse retorno para o seu lar, doce lar, né? Agora, como encontrar a cura para esse sentimento de desamparo, esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de busca por um lar? Como é que isso tudo vai ser saciado? Como todo esse sentimento pode ser suprido, né? E eu vejo aqui nas Escrituras algumas respostas. A primeira resposta é que nós precisamos compreender a raiz da nossa rejeição nesse mundo, a raiz desse sentimento de inadequação nesse mundo. Nós coexistimos com esse sentimento de inadequação. E por que isso acontece? Pode ter certeza que esse sentimento de que as coisas não são ideais, não são perfeitas, ela não está apenas nos ímpios ou nos que não são cristãos, mas esse sentimento perdura também no coração dos cristãos, porque nós sabemos, em última instância, que aqui não é o nosso lar, que nossa morada não é permanente nessa terra, mas que nós prosseguimos como peregrinos para uma terra celestial, para a eternidade, para um lugar onde será o nosso destino final, e que em comparação com a eternidade, esse tempo aqui é nada, ou seja, passaremos muito mais tempo no nosso destino final do que o tempo que nós vivemos aqui nessa terra. Então, esse sentimento de inadequação, ele é permanente, ele vai existir nos corações de toda a raça humana, e a razão disso, como eu já disse aos irmãos, está lá no princípio de tudo, está lá no pecado original, está lá no Éden, porque desde o pecado original, não só o ser humano se afasta de Deus e daquele relacionamento pleno com Deus, onde ele era suprido em todas as suas necessidades, mas também toda a terra se tornou amaldiçoada por causa do pecado, e aí vieram as epidemias, aí vieram as frustrações, aí vieram essas inquietações, aí vieram esse sentimento de que as nossas esperanças nem sempre são cumpridas, né? Nós somos criados para habitar um lugar perfeito e com um relacionamento pleno, coexistente com a criação ao redor e com o nosso Criador. Entretanto, nós desvirtuamos este relacionamento através
do pecado, né? Por isso, uma volta verdadeira e final ao lar significaria uma mudança radical, não apenas na nossa natureza humana, mas em toda a criação, todo o próprio tecido do mundo material ao nosso redor. Agora, o que é importante destacarmos diante dessa verdade é que se nós não compreendermos esta raiz desse sentimento de inadequação, a raiz desse sentimento, né, que nós temos em nossos corações, nós sempre buscaremos suprir essa inadequação em falsos lares, ou seja, sempre será possível voltar para casa ou para uma ideia de casa e ainda assim continuar exilado, porque a casa, o conceito de lar, não se trata de um local, mas se trata de um estado de espírito. Se trata de uma convicção de que você está onde deve estar e com quem deve estar. Se trata de uma certeza de que você é acolhido e que você tem um senso de pertencimento. Todo ser humano busca acolhimento e pertencimento. E todo ser humano está em busca de um lar. Mas se eu não entendo a raiz dessa minha inadequação, eu vou buscar lares falsos. Eu vou buscar identificações com grupos, com ideologias, com outras pessoas que teoricamente suprem esse desejo de pertença, de acolhimento, mas elas não suprem a minha necessidade de satisfação plena. A ideia é de que nós encontraremos um lar quando algum tipo de mal que nós acreditamos que é o pior mal do mundo for eliminado, né? As pessoas acreditam nisso. É a falsa ideia de que quando tal coisa acabar, quando tal problema acabar, quando tal ideologia acabar, pronto, eu vou encontrar paz. Não vai, meu irmão. Você não vai. O seu problema não está na sua luta contra esses inimigos aqui nesta terra. Você não vai eliminar todo o mal que é o grande inimigo da humanidade e assim encontrar a paz. Sabe, no primeiro século, para os judeus, né, ainda que eles estivessem vivendo na terra prometida, no primeiro século, quando Jesus viveu aqui na terra, os judeus estavam vivendo em Israel. Lógico que tinham muitos judeus que tinham sido espalhados ao redor do mundo, mas eles estavam na sua terra. Ainda assim, mesmo vivendo na sua terra, eles estavam com um sentimento de exílio. Eles viviam ainda com esse sentimento de exílio. Ao longo da história de Israel, eles foram exilados algumas vezes, então eles não tinham esse senso de pertencimento. Por isso a expectativa messiânica era muito grande. Eles a todo tempo esperavam alguém que os viria libertar. Libertar do que, se eles já estavam na terra deles? Libertar do domínio político, no caso do domínio político de Roma. Obviamente para eles a libertação política seria o suficiente para que eles se sentissem finalmente em casa, no lar. Por isso quando Jesus aparece, eles colocam essas esperanças messiânicas em Jesus Cristo, mas quando Jesus mostra que essa não era a proposta dele, mas que o lar que ele estava oferecendo era algo diferente do problema que eles tinham elencado como principal dos problemas, então eles se frustram mais uma vez. E o mesmo pode acontecer com cada um de nós. Se nós não identificarmos a verdadeira raiz da nossa inadequação, nós nos frustraremos com falsos lares a todo tempo, né? A nossa raiz de tudo isso, a raiz desse sentimento de rejeição, está no distanciamento original e hoje natural da presença de Deus em cada um de nós. E aí, quando a gente deixa de viver os seus propósitos com Ele e perante a criação, nós ficamos com um sentimento de inadequação. Agora, a segunda resposta para vencermos esse sentimento é que precisamos de uma libertação da dependência da aprovação dos homens. Ou seja, você precisa ser liberto da necessidade de aprovação dos outros, da necessidade de aprovação desse mundo. Aonde você está buscando pertença? Aonde você busca aprovação? Aonde você busca acolhimento? Né? Sabe, se pararmos para pensar, tanto aquele que tem uma postura de autocomiseração, que fica sempre se lamuriando, se lamentando de si mesmo, que fica sempre chamando atenção para o seu próprio sofrimento, como aquele que é o que maltrata os outros, ou aquele que desdenha os outros, né? Tanto a vítima do bullying como o buller, aquele que faz bullying, os dois estão buscando acolhimento, os dois estão buscando aprovação, os dois estão buscando aceitação. É comprovado psicologicamente que as crianças que fazem bullying, elas sofrem rejeição dentro de casa. São crianças que têm dificuldade de se sentirem acolhidas nos seus lares. Sabe o que acontece? Acontece que está todo mundo buscando aprovação
do outro, seja através de um sintoma ou através de outro sintoma. Agora, uma postura que evidencia plena maturidade espiritual e também, consequentemente, plena maturidade emocional, é a postura da independência da aprovação, de não ser dependente, de não ter a necessidade da aprovação dos outros, porque ele está seguro em quem é diante de Deus. Olha só, o filho pródigo, assim como cada um de nós, esse filho pródigo buscou essa aprovação do mundo, né? Ele saiu, ele falou assim, vou fazer aquilo que o mundo mais quer, porque ele estava em busca desse sentimento de acolhimento. Ele estava em busca desse sentimento de pertença, né? Esse sentimento de ser reconhecido como alguém importante, como tem gente assim nas nossas igrejas. A pessoa, ela faz questão de ser reconhecida como importante. Agora, quando a gente vê os grandes homens, os grandes mestres da espiritualidade, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, a gente vê o que dirigia essas pessoas nas suas relações com os outros e nas suas convicções diante de Deus. O apóstolo Paulo demonstra plena maturidade espiritual, porque ele deixava claro, mesmo sendo rejeitado pelo seu próprio povo. O apóstolo Paulo foi rejeitado pelos judeus. O apóstolo Paulo chegou a ser rejeitado pelos cristãos. O apóstolo Paulo foi rejeitado pelos gentios, pelos ímpios, por todo mundo. A quem Paulo pertencia? Afinal de contas, ele escreve isso lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 26. Foi perseguido pelo próprio povo, foi perseguido pelos gentios, né? Sofreu um monte de privação, foi rejeitado por todo mundo, mas ele evidencia nas suas cartas uma plena maturidade. Veja só o que ele escreve em Gálatas capítulo 1, verso 10. Acaso busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar aos homens? Pergunta Paulo. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha só, Paulo entendeu que ele só tinha um caminho para se libertar desse sentimento de rejeição, que era não depender da aprovação dos homens, mas estar seguro da aprovação de Deus. Olha o que ele escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2 a 6, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Paulo está falando assim, a gente não se importa se vocês vão se agradar dessas mensagens ou não. E Paulo diz assim, eu não estou nem aí, porque eu não busco a aprovação dos homens, eu busco a minha convicção, a minha consciência perante Deus. Como eu amo o apóstolo Paulo, como ele me inspira, como essa palavra me encoraja. Né? Olha o que ele escreve agora em 2 Coríntios capítulo 10, verso 18. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, NVT. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Que a postura do apóstolo seja inspiração para a sua vida também. Que você saiba que só tem uma forma de você ser vencedor nesta vida, é se libertar da dependência do acolhimento dos outros, da dependência da aprovação dos outros. Agora, quem mais me inspira é o Senhor Jesus. Veja só qual era a postura de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 5, verso 41. Sua aprovação não vale nada para mim, diz Jesus para os fariseus. A sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. E você vê o quanto essa convicção de que para de Cristo o que mais importava era a aprovação do Pai, quando a gente vê nos evangelhos o conceito teológico do segredo messiânico. O que é isso? Quer dizer, Jesus, em algumas ocasiões, ele pede para as pessoas não compartilharem o que ele tinha feito, né? E por quê? Isso vai na contramão do que o que a sociedade queria fazer dele. Porque quando Jesus começa a fazer milagres, quando ele começa a operar e a pregar com autoridade, a fama dele começa a crescer e as pessoas começam a espalhar a notícia de que tem um homem poderoso. E aquilo ia na contramão dos planos de Deus para ele naquele momento, porque importava que Cristo fosse crucificado. Há uma passagem em Lucas capítulo 5, verso
12 a 16, em que Jesus cura um homem de lepra, e aí Jesus diz para ele a seguinte direção: olha, não fala para ninguém, né? Não diga para as pessoas o que você fez, mas diz o texto bíblico que ele espalhou para as pessoas, né? Que aquela notícia se espalhou ainda mais. Mas Jesus, Lucas capítulo 5, verso 16, retirava-se para lugares solitários e orava. Olha só que fantástico, a gente vê aqui, a pressão da sociedade, a pressão da população por uma coisa, e Jesus mantendo a sua sanidade espiritual através de uma outra postura que era contrária a essa pressão. A população queria fazer o seguinte: Jesus, você tem que ser famoso, Jesus vai e faz, espalha a notícia, mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Por quê? Porque para ele importava mais ouvir o Pai, ouvir o que Deus estava falando, do que o que a multidão estava falando. Aonde está a sua segurança? Aonde está a sua certeza de aprovação? Né? A expectativa de Israel é que viria um rei, um Messias, que iria libertá-los da opressão de Roma. Mas Jesus não foi movido por essa pressão das pessoas. Jesus se retirava a sós com o Pai e orava, porque para Jesus importava o que o Pai queria, o que Deus Pai lhe falava ao seu coração, aos seus ouvidos. E muitas vezes nós precisaremos dessa reafirmação da voz do Pai nos nossos corações. Eu te pergunto, você está ouvindo a voz de Deus? Você está entendendo o que o Pai tem para a sua vida? Você está tomando tempo para se retirar a sós e ouvir o Pai? Você está entendendo que o Espírito de Deus quer sondar no seu coração, independente das vozes dos outros, das vozes do mundo, da aprovação dos outros? O que Deus está te dizendo? Nós precisamos nos importar mais com o que o Senhor nos fala do que com as inseguranças e projeções dos outros sobre as nossas vidas. Às vezes a gente dá mais atenção para a insegurança do outro, porque sabe, quando o outro fala para você alguma coisa, principalmente alguma coisa que é ofensiva, muitas vezes ele está falando de si mesmo. Ele não está falando de você, ele está projetando a própria insegurança dele contra você. E às vezes a gente dá mais atenção para o que o outro está falando, na sua própria insegurança e pecado, do que o que Deus está nos falando. Eu me lembro que muitas vezes eu precisei ouvir a voz de Deus diante de outras pessoas e das críticas de outras pessoas. Me lembro que até mesmo quando eu fui começar a faculdade teológica, eu tinha lá meus 17 anos de idade, e muitas pessoas vieram me dar conselhos e falavam assim: olha, é muito bom, jovem, o que você está querendo fazer, mas olha, não faça teologia, vai fazer outras coisas, vai fazer outras faculdades, vai buscar uma carreira, aí depois você vai para o ministério. E foram bons conselhos, aquelas pessoas deram bons conselhos, mas o que Deus me falava não era isso. Deus me falava que era para eu ir com tudo, e eu fui com tudo. Fui com tudo para o chamado. Não me arrependo nem um segundo de viver tudo que eu vivi no ministério até hoje, né? Já mais de 10 anos de ministério para a glória de Deus. Não me arrependo nada de tudo que o Senhor fez na minha vida, através da minha vida. Precisamos nos importar mais com o que o Senhor nos fala do que com as inseguranças e projeções do que os outros estão nos falando. Agora, uma terceira resposta para nós nos libertarmos desse sentimento de rejeição e inadequação e retornarmos para o lar é nos apropriar da obra daquele que mais foi rejeitado na história, né? Eu te pergunto assim, o que para você faz alguém ser desprezível, né? O que te leva a desprezar ou rejeitar alguém, né? Por que desprezaríamos alguém? E a resposta muitas vezes para isso é que normalmente nós repudiamos alguém que no fundo expressa algo que há dentro de nós que nós não conseguimos lidar, que nós não aceitamos. Nós não aceitamos que aquilo está em nós, por isso nós repudiamos isso no outro. Normalmente você tem rejeição à pessoa que expressa aquilo que você rejeita em si mesmo e que você não sabe como lidar com aquilo. Nós rejeitamos, não é quem é diferente, nós rejeitamos quem faz questão de evidenciar essa rejeição. Normalmente é porque tem problema consigo mesmo. Ele tem problema em aceitar a própria dor e aí ele precisa ferir o outro. E no primeiro século, como eu disse aos irmãos, aquela expectativa messiânica era algo tão tangível, tão real, tão presente, que quando surge Jesus, com todo aquele poder e palavra,
né? Aquela expectativa é reacesa e eles começam a aclamar Jesus como rei, como Messias, dizendo hosanas e colocando ramos de videira e fazendo ele entrar triunfantemente sobre Jerusalém. Mas esse Messias, meus irmãos, foi a pessoa mais rejeitada da face da terra ao longo de toda a história, porque esse Messias que foi tão aceito no início foi quem mais representou a ideia de exílio e de se estar longe da casa do Pai, porque esse Messias se esvaziou, abriu mão da sua glória, saiu da presença do Pai, ele veio e se distanciou do Pai, se fez pecado, e o Pai virou as costas para ele. Meus irmãos, não teve alguém que mais representou o exílio e a distância do Pai do que Jesus Cristo na cruz. Esse Jesus, tão aclamado pelos homens, foi o mesmo Jesus completamente rejeitado, desprezado pelo Pai e pelos homens, porque ele se fez pecado em nosso lugar, como diz o texto de Isaías capítulo 53, verso 3 a 6. Jesus foi tão abandonado a ponto de declarar: meu Deus, por que me abandonaste? Meus irmãos, eu gosto da versão da paráfrase A Mensagem, quando ele traduziu o seguinte, Isaías 53, ele fez da seguinte forma: Jesus, ele foi desprezado e ignorado, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades e tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele. Explicitamente, Jesus Cristo foi desprezado e rejeitado, mas foi por causa das nossas deformidades, das nossas próprias doenças, de tudo aquilo que há errado em nós, que Jesus se fez rejeitado. Em outras palavras, ele tomou para si as consequências da rebeldia humana, do sentimento de não pertencer a lugar nenhum nesse universo, para que nós pudéssemos finalmente ser acolhidos pelos braços do Pai. Aleluia! Você, pela obra de Jesus Cristo, tem um lugar para ir. Você tem um lugar de pertencimento. Você tem um lugar de acolhimento. Você tem os braços do Pai para escorrer, para ser abraçado, porque o nosso Senhor Jesus se fez rejeitado, a fim de que nós fôssemos acolhidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Jesus levou a culpa. É como aquele time de futebol que perde a partida do campeonato, mas só o técnico leva a culpa. Todo mundo jogou mal pra caramba, mas o técnico leva a culpa, né? É quando a empresa não consegue os resultados, mas o chefe escolhe um bode expiatório e fala assim: a culpa é daquela área específica, né? Alguém tem que levar a culpa, e esse alguém foi Jesus. Ele levou a culpa da nossa rebeldia, para que hoje esse sentimento seu e meu de inadequação e rejeição fosse suprido, fosse sanado, fosse restaurado, fosse curado. Cristo se tornou rejeitado para que aquilo que nos faz desprezíveis fosse transformado em algo agradável. Sabe, meus irmãos, no fim da história, a terra, pela obra de Jesus Cristo, vai se tornar novamente o jardim de Deus. Há esperança para aquele que está em Cristo, porque ainda que eu viva sobre esse sentimento de peregrinação nessa terra, na eternidade estaremos para sempre com o Pai. Estaremos para sempre plenos com o Pai. Estaremos para sempre nesse lar eterno, perfeito novamente. O Evangelho nos traz essa esperança. A esperança de vivermos o acolhimento, o pertencimento que tanto buscamos. O Evangelho nos traz essa esperança de sermos supridos ao longo da nossa peregrinação nessa terra. Nós somos movidos para essa esperança, na certeza de que seremos supridos, na certeza de que seremos recebidos de braços abertos por esse Pai que nos amou primeiro e que continua a nos amar incondicionalmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, eu quero te lembrar de 3 pontos principais e orar com os irmãos ainda nesta hora. Primeiro, a nossa rejeição está no nosso distanciamento inicial de Deus. Segundo, libertar-se da aprovação dos outros é possível pela convicção sobre a voz
do Pai para você. E terceiro, em Cristo, aquele quem mais foi rejeitado, nós somos aceitos e acolhidos pelo Pai. Amém? Quero te perguntar o seguinte: nesse exato momento, você está se sentindo vítima de rejeição? Nesse momento em que você assiste essa mensagem, talvez você esteja passando por um sentimento de não acolhimento, de não pertencimento, de rejeição. Será que essa rejeição vem dos outros? Será que a rejeição está dentro de você? Talvez você está se sentindo rejeitado por um superior no trabalho, rejeitado pela família, rejeitado pelo cônjuge, rejeitado pelos colegas, rejeitado por um namorado, por um parente, rejeitado por algum irmão, pelos irmãos da igreja. Irmão, há cura para isso. Você não foi rejeitado, Jesus Cristo te acolhe. Esse sentimento de inadequação está presente em todos nós. Esteja seguro do amor do Pai. Como é que você está lidando com esse sentimento? O que você está fazendo com esse sentimento? A palavra de Deus nos ensina, tende sobre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro nos exorta: sigam as pisaduras de Jesus Cristo, humilhem-se como Ele, que embora tendo sofrido, não revidou. Como você está reagindo a esse sentimento de rejeição? Às vezes as pessoas reagem ao sentimento de rejeição como porcos espinhos, né? Elas ferem os outros. Elas se fecham e ferem, falam mal dos outros, falam mal do pastor, falam mal dos irmãos, falam mal da igreja. E esse sentimento de rejeição só vai aumentando, porque você não se abre para a cura. Se a sua reação é ficar ressentido, ou é dar troco com a mesma moeda, você não está agindo como Cristo, e você não está permitindo com que a obra de Cristo seja poderosa na sua vida. Você está seguindo os passos de Jesus, você está se apoiando nos braços daquele quem te amou primeiro. Você é amado, você é amada pelo Pai. Lance-se nos braços daquele que nunca te deixou e nunca nos deixará. Amém? Vamos orar ao Senhor. Paizinho, eu oro em favor de cada um que está aqui me ouvindo, assistindo esta mensagem. Oramos em favor daqueles que estão, ó Pai, peregrinando e talvez se sentindo rejeitados neste mundo. Pai, nós clamamos para que, ó Deus, a revelação do Teu Evangelho seja poderosa, seja transformadora em cada coração. Pai, venha, Deus, nos acolher com os Teus braços de amor, e nós agora nos apropriamos da obra de Cristo na cruz, que se fez rejeitado em nosso lugar, para que pudéssemos ser plenamente acolhidos pelo Pai, uma vez que os nossos pecados recaíram sobre o Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor jamais nos desprezou. Obrigado, Pai, pelo Teu acolhimento e salvação, e que esta verdade, esta certeza de que o que mais importa é estar contigo, seja uma certeza e uma convicção a nortear cada coração, cada irmão, cada irmã que ora aqui comigo, Pai. Que sejamos libertos de qualquer necessidade de aprovação dos homens, para estarmos seguros em quem o Senhor nos faz ser em Ti. Somos filhos amados, eleitos, salvos e perdoados pelo Teu sangue. Obrigado, Jesus Cristo, por esta verdade que o Senhor nos faz viver. Oramos, ó Pai, nos apropriando dessa verdade pela fé, em nome de Jesus Cristo. E para a Tua glória, Deus e Pai. Amém. Diga aí amém. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe essa mensagem com as pessoas, né? Compartilhe esse vídeo, anuncie essa mensagem. Se você conhece alguém que precisa ouvir mais sobre isso, convide para os nossos PGMs online, na terça-feira ou na quinta-feira, né? Você é meu convidado, tá lá, vai participar do meu PGM, de outros PGMs, manda uma mensagem no WhatsApp. Entra em ibpaulistana.com.br/líderespg e participe dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Eu espero vocês nesta semana. Deus abençoe a sua vida.
mas no caminhar, sem ter forças pra lutar, deixe seu pesar aos pés do Senhor. Deixe seu pesar aos pés do Senhor. Graça e paz ao coração. Bom, queridos irmãos, que tempo especial de adoração, de cânticos. Como é bom nós termos esse momento. Eu agradeço a todas as nossas equipes e também quero lembrar que se você é corista na nossa igreja, você pode fazer parte dos nossos ensaios do coral online nas segundas-feiras à noite. Para você participar, você envia um e-mail para coral@ibpaulistana.com.br e os ensaios acontecem todas as segundas-feiras, tá certo? E você é nosso convidado, tá bom? E eu quero parabenizar os nossos aniversariantes dessa semana. Então, olha só, foi aniversário de casamento nessa última semana, no dia 16, do Elias e da Rita. Parabéns para os queridos irmãos. Também foi aniversário de casamento, olha só, do Dudu e da Amanda. Que alegria! Parabéns, né? Fizeram aniversário dia 17 de setembro. Tive a honra de celebrar o casamento de vocês aqui nessa estrutura, né? E agora a Amanda está esperando aí o bebezinho, né? Que seja uma criança que glorifique o nome de Jesus. E olha, hoje, dia 20, é aniversário da querida irmã Fátima Vilaça. Parabéns, irmã Fátima. E também aniversário da Tibira, da Renata Tibiriçá. Parabéns, querida Renata, você que está aí editando o nosso vídeo. Sinta-se parabenizada, sinta-se abraçada. Parabéns para você, né, que faz aniversário e que faz um excelente trabalho aqui no Ministério de Comunicação da nossa igreja. Hoje também é aniversário do querido Rodrigo Franhola. Parabéns, meu amigo Rodrigo Franhola. Você que eu tive a honra também de celebrar o casamento, né, que é lá do meu PGM. Parabéns, amigo. E olha, amanhã é aniversário de casamento dos irmãos Reinaldo e Nilza. E dia 23, aniversário da irmã Vera Lúcia Scupinari. Parabéns, irmã Vera. E dia 26, aniversário do irmão Sidney Miranda. Parabéns, irmão Sidney. E dia 26, aniversário da querida Doraci Pironi, a mãe da irmã Sandra Pironi. Parabéns, querida irmã Doraci, muito querida. Queridos irmãos, nós estamos aceitando doações para o nosso bazar missionário e teremos um grande bazar de Natal. Se você tem objetos, roupas, né, faça lá uma atividade que vai fazer bem para você, para o seu emocional, para a sua cabeça e também para a sua espiritualidade, que é você limpar o seu guarda-roupa, né? Você doar alguns itens, alguns artigos, bolsas, sapatos, né? E você doe, né? Se você ganhou coisas novas, doe. E isso vai glorificar o nome de Deus e também vai fazer bem para você, para o nosso bazar. Doe para o nosso bazar. Eu também quero comunicar aos irmãos que nós continuamos com um programa de atendimento psicoterápico. Se você quiser agendar, é uma psicoterapia breve e todo com custo solidário, tá certo? E os valores são revertidos para os projetos missionários. Você deve enviar um WhatsApp para nosso WhatsApp da igreja 11 956407728 para fazer um pré-agendamento. Agradeço aos irmãos que contribuíram com a festa da colheita. Nós tivemos aí um resultado total de R$ 7.780,59 para a glória de Deus. Obrigado a todos vocês que ofertaram, né? Nós estamos aí prosseguindo no projeto de compra de novos equipamentos agora e tudo vai dar certo, né? E teremos uma qualidade excelente de HD, de transmissão online, né, dos nossos cultos aqui presenciais. E olha só, continue a cooperar, né? Nós estamos agora com um grande projeto de compra de equipamentos. Nosso projeto está em cerca de R$50 mil
e se você puder, oferte para o nosso projeto, para que possamos aí prosseguir com excelência na comunicação do Evangelho e na transmissão dos cultos ao vivo em HD. Esses equipamentos que nós usamos são todos emprestados, né? O som, a câmera, e quando nós voltarmos tudo às atividades presenciais, queremos ter um equipamento excelente, né, de transmissão e também de captação de som, de mesa de som. Então nós vamos fazer todo um upgrade aqui nos nossos equipamentos. Precisamos da sua oferta, então continue a cooperar. Nossa conta bancária está aparecendo aí na sua tela. Continue a ofertar para essa causa e também para a obra missionária. Nós sustentamos mensalmente a Casa, o Lar Batista de Crianças, né, a Casa AIAS, a Cristolândia, a Unidade Feminina, Missionários em Roraima, Missionários na Ásia, tá certo? Todos os projetos que você tem ajudado a manter em todo esse tempo. Continue a ser generoso com uma atitude de gratidão ao Pai e para a glória do Pai, né? Você é meu convidado para continuar ofertando. E agora uma informação importante sobre o retorno dos nossos cultos presenciais. Preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, a partir do próximo domingo, dia 27 de setembro, né? Aliás, a partir então dos próximos domingos, nós reiniciaremos os cultos presenciais apenas no domingo pela manhã, às 10h45. Escola Bíblica continuará online às 9h30, né, pelo aplicativo de videoconferência, mas o culto da manhã será presencial às 10h45, mas também, concomitantemente, continuaremos com os cultos online com alta qualidade. Então, se você não se sente ainda à vontade para retornar, nós continuaremos com a nossa programação online, como nós estamos fazendo até aqui. Agora, se você deseja participar do culto presencial, nós preparamos aqui o nosso ambiente para recebê-lo com todas as medidas de segurança, no culto das 10h45 somente. Para você participar, você precisa fazer a sua inscrição prévia no nosso site www.ibpaulistana.com.br/reabertura, e nesse site, nesse endereço ibpaulistana.com.br/reabertura, você terá um formulário com informações e instruções importantes que você precisa estar ciente e que você precisa preencher para participar. Nós teremos vagas limitadas por causa da restrição de acomodação aqui do nosso salão de cultos. Para não termos lotação e para não termos aglomeração, nós teremos os lugares demarcados, reservados. E nós temos então um número limitado de pessoas para participar. Por isso, se você deseja participar dos cultos presenciais às 10h45 da manhã de domingo, faça a sua inscrição prévia. É preciso ser feita uma inscrição por pessoa. Se você tem várias pessoas na sua família, você deve fazer um para cada pessoa da sua família e você deve comparecer, né? Chegue um tempo antes, tá certo? Idosos acima de 70 anos e pessoas que também se encontram no quadro de risco, quem são? Portadores de doenças crônicas como diabetes, pressão alta e doenças cardiovasculares, nós recomendamos que não participem dos cultos presenciais. Se você está no grupo de risco, se você tem mais de 70 anos e se você tem alguma dessas enfermidades, nós recomendamos para que você não participe dos cultos presenciais. Continue a assistir o culto online. A nossa transmissão continuará online no youtube.com/Batista Paulistana e também os cultos de quarta-feira continuarão online no facebook.com/IBPaulistana. O Ministério Infantil continuará suspenso nesse período, tá bom? E todas as demais atividades também permanecem suspensas até uma nova avaliação do cenário ou mudanças nas orientações das autoridades públicas. Combinado? Olá, meus irmãos, aqui é o irmão Eduardo, trazendo uma mensagem para vocês sobre a reabertura dos nossos cultos. Nós temos vivido desde o começo do ano um momento de pandemia e, como os irmãos viram, foi uma doença que assolou não só o nosso país como o mundo inteiro, mas que nós, como igreja, mostramos que continuamos sendo igreja a despeito de não utilizarmos o templo para os nossos cultos, provando o nosso entendimento bíblico sobre esse tema e provando a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Chegado esse momento onde nós entendemos que já podemos
reabrir os nossos templos, nós gostaríamos de conversar sobre as medidas que serão adotadas nesse momento tão delicado. Primeiramente, é importante os irmãos entenderem que esse processo de retomada será um processo bastante cuidadoso, onde, seguindo a orientação de Deus, seguindo a orientação do pastor, a orientação da diretoria e também as leis, nós voltaremos tomando todos os cuidados preconizados. Primeiramente, gostaríamos de enfatizar que apenas o culto matutino ele será retomado de forma presencial. As demais atividades na igreja, a escola bíblica discipuladora, os cultos de oração às quartas-feiras, bem como o culto online, que tem sido a forma com a qual temos adorado a Deus durante todo esse período, continuarão sendo à distância. É necessário inicialmente deixar claro que aqueles irmãos que se encontram nos grupos de risco para a Covid-19 devem permanecer em casa. Os irmãos mais idosos, principalmente aqueles com idade acima de 70 anos, aqueles com algum tipo de doença cardíaca, pressão alta, diabetes, aqueles que usam medicações que interferem com a imunidade, devem permanecer em casa e nós não recomendamos que esses irmãos voltem a frequentar os cultos de forma presencial, bem como aqueles irmãos que apresentem algum sintoma sugestivo da Covid-19, como febre, algum sintoma respiratório ou falta de ar, também devem permanecer em casa. Aqueles que decidirem retornar ao culto de forma presencial devem observar os cuidados de segurança. A utilização de máscaras é obrigatória no templo, o uso de álcool gel, bem como o distanciamento social. As cadeiras serão separadas e os irmãos devem sentar-se apenas naquelas cadeiras indicadas que podem ser utilizadas, bem como a recomendação de que os irmãos evitem contato físico, apertos de mão, de forma que a gente tenha todo esse processo de retomada com a mais absoluta segurança. Para evitar a lotação do templo ou uma quantidade grande de pessoas na igreja, nós elaboramos formulários de pré-inscrição nos cultos para que tenhamos a noção de quantas pessoas frequentarão e que isso não ultrapasse a capacidade máxima de recebimento dos irmãos nesse momento. Nós da Igreja Batista Paulistana, nós entendemos que esse processo é um processo que deve ser feito com a máxima segurança, sempre seguindo e respeitando as leis, bem como seguindo a orientação de Deus. Deus abençoe então a cada um dos irmãos e eu quero convidá-los a orarmos juntos nesse momento. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua presença, pela oportunidade que nós temos de Te servir e de buscar o Senhor. Oramos para que o Senhor continue na direção dos nossos cultos, da nossa igreja e de cada atividade. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para todos, sempre em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abraço a todos os irmãos, que Deus os abençoe, um grande beijo e tchau, tchau.